Mais uma vez, é uma alegria imensa recebê-lo aqui, meu irmão, o Wilton Menescal. Pode chegar e a palavra está com o senhor até às 5 da manhã. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Eu também me sinto muito lisonjeado em estar fazendo parte deste grupo, né? Louvo a Deus por esses guerreiros, né, que acordam cedinho para juntos aprender mais do Senhor, de sua palavra. Isso é um momento ímpar, viu, irmãos? Porque a internet, ela tem um lado bom, o lado que nos ajuda a nos fortalecer a nossa fé, né? E a gente sabe que a internet, ela surgiu com o propósito de abreviar a volta de Jesus, meus amados. O evangelho, ele está sendo pregado, o evangelho, ele está sendo divulgado, e o evangelho, acima de tudo, está sendo testemunhado. Porque em Mateus 24:14 diz que ele vai ser pregado, mas ele precisa ser testemunhado. A gente tem que frisar bem isso, né? Não é só pregar, é testemunhar. Talvez o testemunho tenha muito mais efeito, né, espiritual do que o pregar, né? E falando em pregar, eu queria iniciar com a mensagem da senhora White aqui em Testemunhos para a Igreja, no volume 618. Olha como é importante a questão do testemunho. Às vezes a gente acha que, como nós nos apresentamos, né, como cristãos, não faz a diferença. Olha o que é que ela diz, olha. Nossas palavras, atos, comportamento e vestuário, tudo deve pregar. Não somente com as palavras devemos falar ao povo, mas tudo quanto diz respeito à nossa pessoa deve constituir para eles um sermão, para que corretas impressões possam ser criadas e que a verdade pregada seja por eles levado aos seus lares. Assim, nossa fé se manifestará em uma luz melhor e a luz melhor à comunidade, né? A gente abrindo, a gente tem que ter muita ciência disso, né? É muito importante o nosso relacionamento, o nosso convívio, né? As nossas atitudes na questão da pregação do evangelho, né? Ontem aqui, irmãos, foi o último dia, né, dos 15 dias de Caleb que nós fizemos aqui. Eu nunca tinha participado, estado à frente, né, na liderança de um Caleb, mas é muito gratificante, apesar dos esforços, né, do trabalho que nós temos, mas é muito gratificante, foi uma bênção. Só para vocês terem uma ideia, né, o pastor teve presente aqui no encerramento, e ele viu que a coisa vai continuar, irmãos. Nós vamos abrir um pequeno grupo e o pastor já disse, olha, se estiver precisando de um local para reunir esse povo, conte comigo que a gente arranja um meio para alugar um ponto. E eu já estou imaginando aqui que já é uma igreja, né? Para abrir, né? Aqui na nossa rua. Louvado seja Deus por isso, viu? Foi muito bom o Caleb, uma experiência muito gratificante, né? E a gente vê as pessoas recebendo a mensagem de esperança, uma mensagem que traz felicidade, uma mensagem diferente, né? Tinha muitos evangélicos, irmãos, e para honra e glória de Deus, nós finalizamos o nosso grupo aqui com 30, 40 pessoas assíduas, ativas, sabe? Até as crianças fizeram uma apresentação aqui, muito bom, né? Para honra e glória de Deus. Irmãos, eu achei interessante que a irmã passou uma mensagem aqui falando sobre despertar do sono, né? E a gente conhece que Deus, ele está conduzindo, né, a sua obra, né? O tema da minha pregação é conhecendo o tempo, né? E é exatamente uma mensagem de Paulo lá em Romanos
13, né, que ela fala exatamente, nós conhecemos o tempo, já é hora de despertar do sono. Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre conhecendo o tempo. Será que nós temos conhecido o tempo? Uma das maiores promessas do nosso Senhor Jesus, ele disse que vai voltar mais de 2000 vezes, irmãos. A Bíblia fala sobre a vinda do Messias, né? E o Messias vai voltar para resolver todo o problema do mal, da dor, né? Do sofrimento. Ele não diz qual é o dia que vai voltar, nem a hora. Mas uma coisa é certa, precisamos conhecer o tempo para saber se essa promessa de Cristo está próximo de realizar. Então vamos lá, meus amados, abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11. Tem muita luz nesses versículos aqui de Paulo escrevendo aos Romanos, né? Inicia assim o texto a partir do versículo 11, capítulo 13 de Romanos. E isto te digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos com as armas da luz. Versículo 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em sua concupiscência. Amados, olha, Paulo, ele inicia assim, olha, te digo isso, conhecendo o tempo. Ele está dizendo aqui, e afirmando com todas as letras, que nós já deveríamos conhecer o tempo. Os irmãos vão ver aí a zoada do avião, mas não se impressione não, eu parando um pouquinho aqui, porque não dá para conciliar aqui. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui que nós, como detentores desta verdade, nós conhecemos o tempo, devemos conhecer o tempo. E que tempo é esse que nós estamos vivendo? Ultimamente, irmãos, eu tive observando de que o tempo, ele tá nos revelando de que Sodoma e Gomorra está perdendo de feio para o tempo em que nós estamos vivendo. E o Senhor Jesus ele disse bem claro, que assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será um prenúncio da minha volta. Será ali um sinal de que eu estou bem perto de voltar. Então, quando você vê que as coisas que acontecem em nossos dias, como, por exemplo, né, a gente pode olhar a questão do relativismo. Lá em Isaías, no capítulo 5, nós podemos até ver, Isaías capítulo 5, versículo 20, é muito claro, é uma profecia que cabe muito bem em nossos dias. 5 de Isaías, versículo 20, ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo o doce, e do doce o amargo. É o chamado relativismo, irmãos. Então, eu não posso mais defender a verdade. Eu não posso mais defender o que é o bem.
Porque o que eu defendo bem, para muitas pessoas, podem ser o mal, não é? Então, o relativismo está tomando de conta das mentes das pessoas. Você vai para o materialismo, né? Tudo gira em torno do materialismo. O ter, o possuir, é a meta, né? Dos habitantes desta terra, da maioria dos habitantes desta terra, né? A ânsia pelo poder, né? E em falar em poder, né? Recentemente, aqui no Brasil, né? Nós vimos aí a posse, né? Dos políticos que irão governar este país. Eu queria destacar aqui 2 manifestações do governador do Rio Grande do Sul, né? Ele publicamente, né, agradeceu a todos e finalizou a sua fala dando um beijo, né, no seu esposo, 2 homens barbados se beijando a público, né, em meio a uma cerimônia, né? E eu vi também aqui a presidenta do Banco do Brasil, né, agradecendo a presença da esposa no ambiente, né? E todo mundo ovacionando, batendo palmas, né? E a gente observa de que o relativismo está tomando de conta, né? Talvez para o cristianismo essas coisas sejam erradas, mas tem muitas pessoas que acham que isso é normal para os nossos dias. E quando Paulo diz, olha, precisamos conhecer o tempo e despertar do sono, não é? Porque o tempo está próximo, né? E quando ele continua aqui, dizendo assim, olha, a salvação, a nossa salvação, ela está bem mais próxima do que quando conhecemos a fé. Eu vejo aqui, irmãos, no meu caso, né, que conheço essa verdade há mais de 30 anos, eu tenho certeza que quando eu conheci há 30 anos atrás, a salvação não estava tão perto, né? A porta da graça não estava tão perto de se fechar para mim, né? Porque a gente sabe que a porta da graça para toda a humanidade se fecha por 2 motivos, né? Por 2 eventos, né? Primeiro evento é pela nossa morte, né? Se Deus não voltar com cada um de nós aqui em vida, ela se fecha na morte, né? Ali traçou a nossa história de vida já está registrado lá no céu, no livro da vida do Cordeiro, né? E a outra forma do fechamento da porta da graça, nós sabemos, é a retirada do Espírito Santo de Deus. E pelo que nós estamos presenciando no tempo em que nós estamos vivendo, o Espírito Santo está sendo retirado gradativamente, irmãos. Deus, em sua misericórdia, ele não vai tirar bruscamente o Espírito Santo para que as coisas fiquem mais difíceis, mas ele está mostrando, né, nos relacionamentos, né, nas mídias sociais, nos meios de comunicação, que o mundo está depravado, irmãos. Né? E quando a gente vê o sensualismo tomando de conta da mente das pessoas, né? Quando a gente vê a ideologia de gênero, né, dominando tudo, né, dominando tudo, toda a sociedade, né, as faculdades sendo aparelhada para deturpar a mente dos jovens e as pessoas entenderem que tudo é normal, como diz lá Isaías, né? A gente observa também que a liberação do aborto, né? Você fazer leis que aprovam o aborto, né? Isso já é notório, né? E, em muitos países e no Brasil também já está se trabalhando para isso. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui, olha, você que já conhece o tempo, já é hora de despertar do sono, não tem mais aquele momento, aquela zona de conforto que nós muitas vezes nos deparamos, né? E essa salvação que Deus prometeu para nós, desde a fundação do tempo, já está muito próximo. O versículo 12, ele diz assim, olha, a noite é passada e o dia já é chegado. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Ele está dizendo que quando nós aceitamos a Cristo, tomamos a decisão de seguir a Cristo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós estamos saindo da escuridão e nós estamos entrando agora na luz da verdade,
né? E essa luz, ela precisa ser vivida e propagada para aqueles que não conhecem, né? E o versículo 12, ele diz, olha, vamos rejeitar as obras das trevas, porque nós estamos em novidade de vida, nós não andamos mais como andam os mundanos, não é? E ele diz aqui, olha, vamos rejeitar a luz das trevas, revistamos das armaduras da luz. E lá em Éfesos, né, diz bem claro quais são as armaduras da luz, né? No capítulo 6, eu vou só dizer aqui, cingir os lombos com a verdade. Vocês sabem o que é cingir os lombos, irmãos? Eu tive pesquisando, né, essa expressão muito comum, né, no povo judeu. Cingir os lombos é estar preparado, né? É se revertir da couraça, é estar pronto, né? Para ir avante, para ir à batalha, né? E vencer a batalha até chegar ao final, vencer a guerra, né? Que é juntos todos nós estarmos nas mansões celestiais. Cingir o lombo é isso, se preparar, né? Se revestir. E ele diz mais aqui, com a couraça da justiça de Deus, né? E também calçar com o evangelho da paz, que é a base, né, da luz que nós aprendemos, né, na palavra de Deus. O escudo da fé vai nos proteger contra os dados inflamados de Satanás. E sem ela é impossível agradar a Deus. Isso é notório em toda a Bíblia, né? Vestir o capacete da salvação, né, que é a proteção da nossa mente, né, contra essas ciladas de Satanás. O nosso pensamento, irmãos, ele tem que ser puro em nossos dias. Vocês sabiam disso? Precisamos buscar alimentar a nossa mente com coisas puras, coisas sãs, né? Coisas sagradas, para que a nossa vida ela esteja com o capacete da salvação, nos protegendo contra a promiscuidade, a concupiscência, né? Que muitas vezes as redes sociais nos apresentam. E ele diz aqui também, vestir-se com a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, né? Essa espada é que nos dá segurança, né? Da salvação. Ele está dizendo aqui que essas são as armas da luz, para que nós não estejamos em trevas, irmãos. Essas armas da luz nos protegem contra as tentações, para que nós não venhamos a ceder a essas tentações. Esse é o propósito de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. O versículo 13, ele diz assim, olha, andemos honestamente, irmãos. Como é importante andar honestamente. Olha, nós sermos conhecidos como pessoas desonestas, isso causa escândalo para a causa de Deus. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que nós devemos ser espetáculo ao mundo, né? Pela forma como eu li aqui no princípio, né? Pelos nossos atos, as nossas atitudes, né? As nossas palavras, né? Como está sendo as nossas palavras? São palavras de conforto, né? São palavras amorosas. Como é que está sendo o nosso relacionamento na família? Né? Nós estamos sendo um diferencial, um balizamento, irmãos? Ou a gente ainda está no mundo das trevas, né? Trazendo escândalo para Deus? Vocês sabiam, irmãos, que o escândalo, né? Vai ser um dos requisitos que Deus vai separar o joio do trigo? Está lá em Mateus 13, irmãos. Evitai os escândalos, né? Que os escândalos trazem muito mau testemunho para a nossa vida cristã, né? E ele continua dizendo aqui que nós temos que andar como de dia, não temos que andar à noite, né? Como fez Nicodemos. Nicodemos, ele tinha tanta vergonha de ter esse encontro com Cristo, né? Que ele disse assim, olha, eu tenho que ir à noite onde ninguém está vendo, né? Falar com Jesus, senão as pessoas vão dizer, olha, Nicodemos, um homem culto, falando com aquele galileu, né? Com aquele nazareno, que nem estudou nas nossas faculdades, ele como um professor de Bíblia, né? Então ele foi ali sorrateiramente conversar com Jesus no escuro, né? Mas nós precisamos evitar, né? Precisamos andar sempre de dia e não nas trevas, né? Eu acho interessante, irmãos, que ele fala aqui também sobre glutonaria. Olha como é importante, né? Aqui tem a reforma alimentar, irmãos. Eu falei uma outra vez aqui que para sermos temperantes, né? Nós temos que nos abster totalmente daquilo que nos faz mal
e ingerirmos moderadamente daquilo que nos faz bem. Isso é a verdadeira temperança, né? Ele fala aqui em glutonaria, em bebedices, amados, para vocês verem o engano de Satanás, né? Existe aí uma cerveja sem álcool, né? E muitos acham que essa cerveja sem álcool eu posso beber tranquilamente, né? Então, irmãos, a gente tem que evitar as bebedices, né? Essas cervejas sem álcool é um engano de Satanás, ela fermenta o nosso estômago. Por mais que a gente não fique embriagado, mas isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus, porque a nossa mente ela tem que estar liberta, né, da fermentação dos alimentos que nos fazem mal, né? E ele continua, né? Nem andando desonestamente, eu já falei um pouquinho aqui sobre a pessoa desonesta traz muito escândalo, né? E ele continua dizendo nas dissoluções e contendas e inveja, irmãos. Uma das coisas que eu procuro mais evitar, né, nessa minha fase do cristianismo, é contendas. Eu corro às léguas às contendas. Por mais que eu tenha razão, mas eu procuro evitar as contendas. Porque as contendas, meus irmãos, não trazem nada para o avanço do evangelho. Vamos evitar as contendas na igreja, né? Vamos levar paz. As contendas a gente procura resolver de uma forma pacífica, mas não a público, né? Onde possa contaminar todos os presentes. É importante, meus irmãos, evitar contendas, a rebeldia, né? Você manifestar o que você pensa de uma forma grosseira. Isso não faz parte do cristianismo, né? Jesus, ele sempre mostrou o plano da salvação de uma forma amorosa, de uma forma onde as pessoas pudessem ser atraídas para conhecer profundamente, né, esse plano da salvação. Esse é o melhor método, né? Mesmo quando entramos em algum questionamento bíblico, né? Mas o melhor método é com amor, você apresentar o evangelho para aqueles que não conhecem, principalmente o evangelho eterno, né? Porque o evangelho eterno precisa de sabedoria vindo dos altos céus para entender que o juízo de Deus já começou, né? E ele continua dizendo aqui, né, no versículo 14, né? Revesti-vos do nosso Senhor Jesus. Você sabe o que quer dizer isso aqui, meus irmãos? Revesti-vos da graça do nosso Senhor. Eis o diferencial para sermos bem-sucedidos nessa batalha espiritual, meus amados. Revestimos da graça do Senhor, porque só ela é quem vai nos ajudar na caminhada rumo a Canaã celestial, né? E quando o Senhor Jesus disse que precisamos conhecer o tempo, né? A irmã White, ela nos fala aqui em Meditação Matinal de 77, né? Precisamente no livro Lar Adventista, ele fala assim, olha a visão que ela teve, né? Terrível quadro da condição do mundo foi-me apresentado diante de mim. A imoralidade abunda por toda parte. A licenciosidade, você sabe o que é licenciosidade, irmãos? Licenciosidade é aquele que se opõe à decência e ao pudor. É a devassidão. Aquele que age de maneira desregrada, sensual ou moralmente depravada. Isso é a licenciosidade. Irmão White falando isso há mais de 100 anos, irmãos. Ela disse que a licenciosidade seria o que prevaleceria nos últimos dias. É o pecado especial deste século, ela está dizendo, né? Jamais o vício levantou sua deformada cabeça com tamanha ousadia, né? Não sei se eu já falei aqui, mas o mundo das drogas, ele tem um capital, irmãos. Vocês sabem qual é o capital do mundo das drogas? A vida. Esse é o capital. Se você não cumprir com o seu compromisso,
Você tem que pagar com a sua vida. Não tem volta, né? Quando ela diz assim, jamais o vício levantou a sua cabeça com sua deformidade. Será que isso está acontecendo em nossos dias, irmãos? Ela continua dizendo aqui, olha, a superabundante iniquidade não está confirmada, a superabundante iniquidade não está confinada meramente aos incrédulos e ao escarnecedor. Oxalá fosse este o caso, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Mesmo alguns que professam estar esperando o seu aparecimento não estão melhor preparados para este evento do que próprio Satanás. Não se estão purificando de toda a poluição. Por tanto tempo têm eles estado a servir a seus desejos sensuais, que lhes parece natural ter pensamentos impuros e imaginação corrompida. Natural as coisas, né? No meio cristão, irmãos, está acontecendo isso. As coisas são tudo normais. O mundo cristão está adormecido. Por isso que Paulo está dizendo assim, nós como adventistas do sétimo dia, ele está afirmando que já deveríamos conhecer, né? Então nós temos que despertar do sono. O tempo da sua vinda está muito próximo. Então Deus deixou os sinais e precisamos urgentemente, né, nos preparar para que nós não sejamos pegue de surpresa, sonolentos, né? Temos que estar sóbrios, né? Por isso que nós temos muita luz e não temos desculpa de estarmos sonolentos no dia da visitação do Senhor. O meu desejo e a minha oração é que nós estejamos sempre revestidos, né, do Espírito Santo em nossas vidas, para que a esperança da vida eterna seja uma realidade em nossa vida. Vou fazer uma oração para nós encerrarmos esse nosso estudo desta madrugada, ok? Oremos ao nosso Deus. Aqui estamos, ó meu Senhor, mais uma vez, finalizando o nosso estudo. Essa nossa live, que todos os dias, às 4h das manhãs, da madrugada, nós nos reunimos para aprendermos mais de Ti através da Tua palavra. Envia o Senhor uma bênção especial a cada pessoa presente nesta live, a cada família aqui representada, que nós possamos nos revestir das armaduras da luz, que nós possamos nos revestir do Teu Santo Espírito, para que a cada dia nós possamos conhecer o tempo que nós vivemos. E o Senhor Jesus disse que precisamos estar cientes de que a Tua vinda, a vinda do Senhor Jesus está bem mais próximo. A nossa salvação está bem mais próxima do que quando conhecemos há anos atrás. Graças te damos, ó meu Senhor, por Tua palavra, porque só ela consolida a nossa fé. É só ela quem nos dá segurança. É só ela quem fortalece a nossa esperança de um dia estarmos todos juntos morando nas mansões celestiais. Graças te damos e te rogamos. Pedimos mais uma vez pelo nosso irmão Sérgio. Está passando por um momento muito difícil de saúde. Mas pela fé nós confiamos que esse caso já está em Tuas mãos. E o Senhor está preparando todas as pessoas envolvidas para a cura do nosso irmão Sérgio. Graças te damos mais uma vez em nome de Jesus. Amém.